Tá aparecendo para vocês aí, né? A tela dele. Sim, tá aparecendo na tela do PC. Então tá. É esse dispositivo que eu estou usando, tá? Que é o Ocam. Eu vou deixar já compartilhando aqui, gravando. E vou perguntar para vocês, qual a ideia que vocês têm dessa disciplina? Com exceção do Luiz aí, porque ele já tem uma concepção a respeito. Mas qual a ideia que vocês têm dessa disciplina? Como é que vocês encaram? O que vocês acham? Como que é isso? Passe uma visão para mim. Alguém aí, ou talvez todos. Assim, professor, eu acho assim que o objetivo seria tentar que igual o melhoramento genético, né? Faz parte da cadeia de produção, né? Melhorar cada vez mais a raça para ser mais eficiente, né? Seja através de cruzamentos, de interesse entre raças. Por exemplo, eu já vi igual cruzamento do Nelore com o Angus, buscando ganho de peso do Angus com a rusticidade do Nelore, para produzir animais cada vez mais resistentes com maior ganho de peso. Eu acho mais ou menos que é nesse intuito do melhoramento genético, né? Beleza, é. Mas assim, como você acha que a disciplina é desenvolvida? Como é que você, como é que é, especificamente, como é que seria o ensino desse melhoramento? Então, professor, assim que eu não sei dizer para o senhor a fundo. Beleza, tranquilo. Eu pergunto assim, porque às vezes a gente não vê, se você normalmente não tem essa visão, né? Até que alguém pergunte ou coloque a dúvida ou o questionamento, a gente fica sem ter um posicionamento, mas aparentemente não sabendo que não tem esse posicionamento, né, a respeito. Ah, Se vocês forem buscar lá no organograma do curso, na organização do curso, vocês vão ver que a, o melhoramento genético tem como pré-requisito algumas disciplinas. Deixa eu ver se eu acho aqui o PPC do curso, tá? Só para a gente buscar lá rapidamente e ver o PPC da tecnia, que é o projeto pedagógico do curso, né? Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu buscar a disciplina de melhoramento aqui. Melhoramento genético animal. Então tá, deixa eu ver aqui. Fundamento, aqui, ó. Ele tem como pré-requisitos os fundamentos de cálculo e genética, certo? Essas disciplinas. Mas tem mais uma disciplina aqui que tem como fundamento, mas que acabou não estando aqui. Não está aqui especificado, talvez por uma falha na hora da concepção, mas entra um pouco também de estatística, tá? Para essa questão do melhoramento. Ah, para você, hoje em dia, com os recursos que tem, tecnológicos e computacionais, tudo mais, as coisas se tornam um pouco mais fáceis de serem executadas, né? Mais fáceis de serem feitas, porque os computadores fazem muitas coisas. Mas mesmo assim, a gente precisa ter, ter a informação ou a concepção de como isso é executado, né? Por isso que a gente acaba tendo aqui, mesmo não sendo pré-requisito, a gente acaba trabalhando bastante com, com estatística, né? Com os conceitos de estatística. Porque assim, você não pode fazer pelo rumo, né? Ninguém faz melhoramento, por exemplo, com um animal, né? Ninguém trabalha com um animal. Não dá para você, eu vou melhorar usando um animal só. Você tem que ter uma quantidade grande e dessa quantidade grande você tem que escolher os melhores, realmente melhores. Isso não é feita uma escolha, não é feita uma escolha simplesmente no olho, né? Existe no melhoramento, a gente chama das características chamadas qualitativas e as características denominadas quantitativas. As quantitativas, já o próprio nome já coloca, são aquelas que podem ser quantificadas, né? O que pode ser medido. O que seria uma característica quantitativa? Ganho de peso, como foi comentado aí, né? Ganho de peso, produção de leite, teor de gordura de leite, eu consigo medir isso. Eu consigo medir, ah, sei lá, velocidade de crescimento, né? Que é o chamado crescimento ponderal, que é quando você mede em épocas específicas da vida do animal, né?
No caso dos bovinos, né, a maioria dos animais, mede-se no nascimento, na desmama e no sobreano. Então são pontos. Aí você coloca um gráfico para isso e tal. Então, assim, como você tem que trabalhar com muitos animais, você tem que escolher quais os que. Perdão. Quais os que se enquadram, quais os melhores para entrar no seu programa e quais que vão sair. Para isso, você tem que se valer da estatística, porque não dá para você é, escolher lá, porque quando você trabalha com meia dúzia, tudo bem, meia dúzia é maneira de falar, que ninguém trabalha com meia dúzia, né? Mas às vezes tem programas com milhares e milhares e milhares de animais, então é complicado você trabalhar se não for via estatística, tá? Então é isso, essa disciplina ela vai envolver muito disso. E envolver conceitos também desses específicos, né? Dessas medições, envolver essas medições, essa questão toda, para se trabalhar nesse processo de melhoramento. Eu estou até cursando agora, resolvi decidir, né, cursar para pegar o que tem de mais novo, reciclar um pouco conhecimento, né? Eu tô fazendo um curso de pós-graduação em melhoramento genético, que são de 15 meses, 17 meses, uns 17 meses, que começou em setembro, outubro, e vai até dezembro, se eu não me engano. Nós estamos, nós estamos no módulo 5, né? É para ser o 5, mas estamos no 6, porque o 5 a professora está com problemas. Cada módulo dura um mês, então se conta ali, nós já fizemos 4 meses e alguma coisa. Nós já estamos, começou em setembro, outubro, novembro, dezembro, em outubro na verdade, né? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Fizemos esses módulos aí e tem um intervalozinho no final do ano, então já tem quase 5 meses aí de execução. Mas, enfim, a gente, a gente tem que levar em conta essas questões levar em conta as questões estatísticas, tem cálculos, né, alguns cálculos, e tem os conhecimentos de biologia, que são aplicados. E aqueles específicos do animal mesmo, da produção, da avaliação, né, da avaliação do animal, da análise do animal, que são aquelas características que não são passíveis de serem medidas, né, que são as qualitativas, são qualidade, né? E às vezes as qualitativas nem nos interessam muito. Por exemplo, cor. Cor não é medido, né? Cor é cor. Né? Então, só que a cor nos interessa muito, ela não altera muito a questão da produção. Então, eu vou apresentar para vocês agora, eu vou disponibilizar agora o, o, como é que vai ser essa disciplina, né? O, a apresentação da disciplina. Deixa eu abrir aqui. Tá saindo aí, né? Beleza. É só para confirmar, porque às vezes dá algum tilt aí. Sim, Então, até botei como imagem da disciplina, quando estava atuando com o Classroom, acho que eu ainda vou criar a sala de aula no Classroom ainda, e trabalhar paralelamente com o AVA. Botei como imagem uma imagem representativa do DNA aí, né, que é onde está toda a informação sobre o indivíduo, né, sobre a carga que o indivíduo tem e que ele pode transmitir, né, que ele pode repassar. Botei isso como imagem de fundo porque é a essência da genética, é a essência do melhoramento. Né? Afinal de contas, melhoramento genético. Né? Então tá, o que seria o objetivo geral? O que espera-se que vocês, na disciplina de melhoramento, possam adquirir, possam ter e possam executar? Espera-se que vocês possam planejar e implantar, não pensando no nível, não, eu vou chegar e eu vou implantar um nível de melhoramento genético em nível nacional, ou então, sei lá, uma coisa monstruosa. Não, não é isso. Mas que vocês possam pelo menos chegar numa propriedade e que necessite de implantar um programa de melhoramento, possam chegar e consigam fazer a seleção e consigam fazer as escolhas, consigam implantar um programa de melhoramento genético através da identificação das melhores características dos indivíduos, conhecendo as melhores características, conhecendo fenotipicamente, né, o que o animal expressa, depois vamos ver o que é fenótipo e o que é genótipo, conhecendo o que o animal apresenta, o que ele demonstra
na aparência e cruzando isso com o que ele consegue transmitir. Porque muitas vezes o animal aparenta uma coisa, mas ele não é toda aquela coisa, ele não transmite aquilo tudo, né? Nem tudo que o animal aparenta ser é o que ele realmente é, né? Então a gente tem as questões, que até a gente fala no melhoramento genético, o que tem de diferença, que são ligados a questões genéticas e a questões ambientais, né? Então o ambiente pode influenciar no indivíduo, mas não influenciou, fez ele parecer ser algo que ele realmente não é, ou para mais ou para menos, né? Então que vocês possam planejar e implantar programas de melhoramento genético através da capacidade de identificar as melhores características dos indivíduos, dos animais, né? E para atingir esse objetivo geral, tem os específicos, né? Especificamente que vocês possam, para fazer isso, aplicar técnicas de genética e de estatística no melhoramento animal. Por isso que eu falei, a estatística ela é útil, né? Ela tem que ser colocada, não talvez com muita profundidade, mas tem que ser colocada. Existem programas que rodam isso, mas a gente vai ver algumas práticas da estatística aqui, ver o que pode ser feito manualmente mesmo, tá? As mais simples. Que vocês possam reconhecer as bases científicas dos testes de progênio. O que é um teste de progênio? O que tem, como é que é? Qual o sentido? Qual a base científica? Qual a essência de um teste de progênio, tá? Como é que se faz cruzamento? É uma coisa aleatória? Quais são os preceitos para cruzamento? O que tem que levar em conta? O que eu busco? O que é complementaridade em um cruzamento, né? O que é esse efeito complementar? O que é a consanguinidade? Quando é que eu tenho que me preocupar com isso? Tá? O que isso afeta? Isso é bom, é ruim ou depende? Tá? É isso. Que vocês também atinjam a capacidade de avaliar as relações entre a carga genética do indivíduo e o ambiente. O que ele tem de potencial genético e o que o ambiente propicia para que ele expresse isso ou não, certo? Depois eu vou ver isso bem na prática mesmo, nos comentários aí e tal, para ter a compreensão ampla disso. Que vocês possam desenvolver capacidade de raciocínio no contexto do melhoramento genético aplicado às espécies domésticas. Possam pensar, esse melhoramento aqui, ele não é muito útil, é algo que não é tão vantajoso assim, não é bem por aí, não é o que o pessoal pensa que é, entendeu? Então tem umas questões que às vezes ah, embarcam ou viajam em alguma situação, algumas questões que não são tão úteis assim. Entender os delineamentos, né, como é que você organiza, né, um programa de melhoramento genético, conduzir esse programa e avaliar o resultado, a eficiência dele. Talvez dos pontos, um dos mais profundos aqui, né, que é você realmente consolidar esse conhecimento do melhoramento genético. O que tem na ementa é o conteúdo global, né, você deve ter visto já esse contato com esse termo, é o conteúdo global da disciplina. Então a ementa, e o termo é ementa mesmo, e não, né, não é com D e sim com T. A ementa a relação dos conteúdos, a relação global do que é tratado. A partir da ementa saem os conteúdos nucleares, os conteúdos específicos que integram esse conteúdo global. Então na ementa a gente tem aí a relação entre, eu vou começar com a relação entre o melhoramento genético e a estatística, né? Tentar entender por que a estatística é utilizada para o melhoramento. Definir a definição, isso é bem tranquilo, né? O que é melhoramento genético, quais os objetivos do melhoramento genético. O que são características quantitativas, como eu já falei, de interesses ou técnicas, quais são os atributos dela, o que as identificam, né? O que define uma característica quantitativa. As correlações, como eu havia falado, me faltou a palavra correlação na hora, né? As correlações genéticas, o que há de correlação entre indivíduos geneticamente, o que há de correlação fenotipicamente, o que há de correlação ambientalmente. A gente
Na verdade, no melhoramento genético, o que a gente faz é peneirar e separar o que foi influência do ambiente, na hora de escolher os indivíduos, e o que foi realmente genética, carga genética. Porque o ambiente, eu não devo levar ele em conta na hora de escolher o indivíduo que vai ficar no programa, porque o ambiente pode não ser o mesmo. Né? Inclusive, a gente tem um exemplo clássico de pessoas que olham, às vezes compram material genético, sêmen, sei lá o quê, de animais que foram criados no coxo, comendo do bom e do melhor, top de linha. Aí eles expressaram uma característica, né, que a gente chama de fenotípica. Aí quando esse indivíduo vai para outro ambiente, que não é aquele, ele vira de príncipe, vira sapo. E aí, mas não era isso não foi isso que eu peguei, não era bem isso, porque aqui não está dando certo. Não está dando certo é porque ele expressou aquela característica naquele ambiente. E você não tem aquele ambiente para ele devolver aquele que ele deu quando você o viu, né? Então, a estatística entra para separar isso, o que é ambiental, o que é genético. Interação entre genótipo e ambiente, nessas questões que eu falei com vocês, né? O que o ambiente influencia no genótipo, o genótipo não influencia no ambiente, né? Não tem como o genótipo influenciar no ambiente, mas o ambiente influencia no genótipo, as interações que existem. O que é o conceito de endogamia e exogamia, conceito de herdabilidade, né? Que é o resultado quando a gente faz que eu disse, peneira e separa o que o indivíduo expressou de influência ambiental, o que ele expressou de influência genética. Isso que ele expressou de influência genética é o que ele pode ser herdado pelos descendentes dele. Né? O que é herança. Então, a herdabilidade. Conceito de repetibilidade, que é o quanto o indivíduo, ou geralmente o indivíduo, no caso da vaca leiteira, ela consegue repetir o que ele expressou. Né? Uma vaca teve uma lactação, ela vai ter 3, 4 lactações iguais, próximas, ou ela não é capaz de fazer isso? Né? Então, esse é, mas assim, bem por alto, tá? É o conceito de repetibilidade, tá? Diferencial de seleção em progresso genético, também tem uns cálculos rápidos para fazer isso aqui, esses diferenciais. O que é um teste de progênie? Quais são os temas de cruzamento? Esse aqui talvez é a parte mais prática, digamos assim, da disciplina. Lá tem parte prática que você tem que fazer, executar cálculos, né? Mas aqui, eu digo a parte prática porque a gente não vai poder ver, né? Ir lá, esse é um cruzamento tal, é quase impossível uma propriedade que tenha trocentas raças e trocentos cruzamentos, né? A gente vai poder ver isso só por imagem mesmo. Mas de repente, quem sabe surge alguma possibilidade, alguma propriedade que faça algum trabalho de cruzamento, a gente consiga ir lá ver isso. Né? Se voltarmos presencial, né? Eu espero que a gente volte. O conceito de heterose, que é o conceito muito empregado em cruzamentos. O que é heterose? Né? Seleção e método de seleção, que são como eu disse, cruzamento e seleção são as duas essências do melhoramento genético. Se não disse, estou dizendo agora, né? Não sei se eu já falei disso hoje aqui, mas a seleção e o cruzamento são as duas essências do melhoramento genético. Não tem outro caminho. Existem as diferentes tipos de seleção e as diferentes tipos de cruzamento, mas basicamente é sempre cruzamento ou seleção. Os programas de melhoramento das principais espécies, em Zootec, na verdade, hoje em dia, o programa de melhoramento das principais espécies está na ementa, mas a gente vai ter que pegar programa de melhoramento em bovinos. Você praticamente não tem programa de melhoramento em equinos, né, da maneira como tem em bovinos. Não tem em suínos, porque os suínos já foram muito melhorados e não tem nada aí sendo desenvolvido. Mas no caso do bovino, você tem da ANCP, Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores, você tem de caso de bovinos zebu, né? Você tem da ABCZ, você tem da USP, você tem da Associação Nacional de Criadores de Nelore, enfim, tem programas vários aí de melhoramento, cada um voltado com um foco, né? Melhoramento. Então é só apresentar para vocês esses programas, né? E se conseguir informações do funcionamento deles na essência. E basicamente é isso o que vai ser tratado. Eu não botei aqui o conteúdo, porque o conteúdo ele vai
ele vai vir aqui dessas questões da ementa, tá? Eu vou já começar com alguma coisa aqui, com o histórico do melhoramento hoje. Nós temos essa aula aqui até as... Deixa eu puxar meu horário aqui. Não, aqui não é horário. Até as 3. Então nós temos aí meia hora praticamente, tá? Até as 3. Vamos... Como essa disciplina tem muitas coisas, eu acho que tem... geralmente na primeira semana eu não estou pondo conteúdo, tá? Até para questão da gravação, que eu não tenho um mecanismo bem claro ainda, para não haver possibilidade de, de eu não conseguir disponibilizar a gravação e alguém ficar sem, né? Porque eu não sei quantos tem inscritos na turma, deixa eu ver aqui. Não sei se vocês sabem aí, mas deixa eu ver se eu vejo via Swap aqui. Swap não, via Swap mesmo, lá no diário. Se eu consigo acessar, meu mouse está ruim. Tem que clicar com força, senão o sensor não dá. Deixa eu ver aqui quantos estão inscritos aqui na disciplina. Só para eu ter uma ideia. Tem bastante gente, né? Como eu falei, o Thiago está aqui na disciplina, o Thiago Mielk. E ele tá no segundo semestre agora, mas ele já matou um bocado de coisa aí por ter já um curso superior, né? Então nós temos aí 22 pessoas e hoje nós temos só aqui temos 9, né? Então, mas eu vou entrar com algum conteúdo aqui mas não vou acelerar muito não, que é justamente por essa questão. Na verdade, eu não tinha nem intenção de fazer isso, nem intenção de, de entrar com conteúdo agora. Mas vamos lá. Deixa eu fechar isso daqui. Vamos começar com alguma coisa de histórico. Histórico é tranquilo, porque... sim, deixa eu falar com vocês. Eu não disponibilizo as apresentações por um motivo bem específico. Muita gente fica limitado ao PDF da apresentação. E ele não acaba não lendo os textos, que é algo mais amplo, né? Então eu prefiro que vocês se atenham aos textos, pela amplitude que é, pela abertura que dá. Eu sei que ler não é uma coisa muito comum, né? Aqui está comendo um pouco da minha tela, mas tudo bem. Espero que não coma nada lá embaixo, da apresentação lá embaixo. Lá. Não sei por que está acontecendo isso, mas está comendo um pouco da tela aqui. Então eu disponibilizo os textos e não disponibilizo as apresentações, tá? Vamos lá, sobre histórico do melhoramento genético, né? Propriamente, falando do desenvolvimento, né? O melhoramento genético tem como histórico, primeiro indivíduo registrado na história que trabalhou com isso foi um inglês chamado Robert Becquerel. Ele era um criador, esses preceitos, como sempre, o princípio da medicina não foi por um médico, foi por um indivíduo curioso, até porque medicina não existia, então, né, não tem como um médico criar a medicina, né? Considerado o primeiro médico porque acabou atuando nisso, mas começou com algum curioso que, na verdade, vale aquela máxima, né, gente? A necessidade é a mãe da invenção. Então, eu costumo dizer que o que nos o que nos faz progredir é o incômodo. Ninguém em comodidade, ninguém acomodado, ninguém progride. Não progride. Ele pega o que alguém fez. Então é preciso que a gente se sinta incomodado, que a gente seja incomodado para fazer alguma coisa. Pode parecer estranho isso, pode parecer chato, mas é assim, né? Só para exemplificar isso bem claro, eu gosto às vezes na aula dar umas abordagens paralelas para a gente começar a pensar. Aí eu pergunto para vocês, como é que foi como é que foi a descoberta da lei da gravidade? Vocês se lembram? Lá de física e tal? Quem consegue se lembrar ou descrever aí?
Ninguém. Foi a partir de Isaac Newton, depois Tá, foi mas por como é que o Newton descobriu? Albert Einstein, Como é que o depois Newton descobriu? O que aconteceu com o Newton? Do nada, vou precisar da lei da gravidade. Ah, tá, tem isso aqui. Como é que foi isso? a partir de uma maçã que caiu na cabeça E dele. aí? Caiu e aí? E aí ele ficou Pois é, curioso, ele porque foi que a maçã incomodado, caiu né? na cabeça dele. Ele tá debaixo do pé de maçã, talvez descansando, essa que diz a história, numa boa, lá de boa, deitado. A maçã caiu. São duas possibilidades que alguém poderia fazer, correto? Ou foi incomodado. Por que esse troço cai, cara? Por que caiu? É, como? Por que ocorre isso? Ele foi incomodado e ficou incomodado com aquilo até ele resolver aquilo. Mas ele poderia falar assim: ah, que merda, cara, vou sair daqui, eu vou para outro lugar, desse troço não cai. Não é verdade? Ele poderia se acomodar e simplesmente dizer: não, vou sair daqui. É, e deu, né? Até hoje na obscuridade. Mas não, ele se incomodou com isso. Ele se sentiu incomodado. Eu até tenho uma apresentação, gente, que eu tô ajeitando ela aqui. Até acho que eu vou fazer a alteração. Eu estou pensando em passar ela para todas as turmas, que é meio como que as dicas, é meio com as cutucadas assim, sabe? De leve, para a gente acordar para algumas coisas. Para a gente mesmo, que seja útil para a gente mesmo, tá? É, eu tinha isso faz tempo, bastante tempo. Para você ter ideia, eu apresentava isso para o primeiro ano do ensino médio, quando dava aula para eles, né? E depois eu acabei não, parei de dar aula no primeiro ano e depois eu estava olhando e falei, acho que eu vou remodelar isso para usar como um alerta, como uma dica, como um recado para o pessoal do superior mesmo, né? Mesmo as turmas, principalmente para as turmas que estão mais novas, né? Porque as turmas que já estão terminando, também serve, porque isso que eu tô fazendo lá não foi inventado por mim, não, eu só dei uma adaptada, mas serve para a vida, para a gente alertar de algumas coisas, né? E saber que e uma delas é essa, o comodismo não produz nada, não. Só produz quando você fica incomodado. Pode parecer estranho, chato. Mas que coisa. A vida é muito chata. E é mesmo, né? É isso mesmo. Então a gente só se, só se move a partir disso. Inclusive os tropeções, né? Um tropeção sempre te leva para frente. Para você via muito cômodo ali, leva um tropeção, te dá aquele alerta, né? Vai doer o dedo, você vai ficar com o dedo doendo, lembrando que o dedo está doendo, lembrando para ficar mais alerta no caminho, etc, etc, etc. Mas depois eu faço a apresentação para vocês, tá? Outro momento eu faço. Mas vamos lá, voltando lá, né? O Beckwell se incomodou, né? Curioso. Ele desenvolveu os primeiros trabalhos de melhoramento, basicamente observações, porque ele não tinha conhecimento a respeito de herança de animais, de genética. Ninguém tinha, genética não existia. Né? Vocês vão ver aqui que foi anterior ao conhecimento da genética, né? E eles se viram para dar início à formação das associações de raças. E aí, porque o que uma associação de raça trabalha? Com padrão racial, né? E ao mesmo tempo que isso foi bom para o melhoramento genético, foi ruim por outro lado, porque as pessoas se atentaram muito a padrão racial e deixaram de lado questões realmente que de interesse produtivo dos animais, né? Só padrão racial não é tudo, tá? Então se viram para criar essas padrões de raciais e de registro genealógico. Começou a ensaiar aí, vejam, século XVIII, né? 1725 a 1795 foi quando o Beckwell nasceu e morreu, né? Então vejam que é, a Europa como um todo não acreditava, não tinha conhecimento de vírus, não tinha conhecimento de bactérias, as doenças achavam que as doenças eram algo do espírito, né? As pessoas morrendo, tipo hoje de Covid, mas assim, não vamos longe não, até hoje as pessoas até hoje a gente ainda vive aí, vê os comentários, algumas colocações, sabe? Não vale a pena nem comentar. E o que é pior, de pessoas que são influentes, de pessoas que têm poder de decisão na sociedade e ficam falando asneira, sabe? Enfim, tem coisa que é melhor você ouvir do que ser surdo, né? Veja bem,
Quem que é o pai da genética? Não é o Mendel? Já viram isso lá em genética, em biologia, né? Da biologia, da genética, é o Mendel. Quando é que o Mendel nasceu? 1822. 100 anos depois do Becquerel. Então o Becquerel não tinha noção nenhuma de genética. Foi só um curioso observador. Mas é válido o que ele fez. Agora o Mendel, na história, na sequência que vai dar base para o melhoramento, é a genética. Então o Mendel, que viveu, né, de 22 a 84, no século XIX já, 1822 a 1874, foram os primeiros estudos que tem, né, de cunho genético. E um detalhe, o Mendel só foi reconhecido bem depois, porque os estudos que ele desenvolveu não foram aceitos, não foram na época. Aí, em 1900, depois ele já havia morrido, apareceram os caras falando as mesmas coisas que ele havia falado, dizendo que haviam descoberto. Realmente os caras fizeram pesquisas por conta e chegaram a essa conclusão, mas o Mendel já havia chegado. Então não posso atribuir a esses caras uma coisa que alguém já tinha feito. Se nós formos ver aí em várias áreas, né, como é que o ser humano é uma coisa interessante. Você tem pesquisas, conhecimentos, descobertas de física que aconteceram na Itália e que aconteceram na Alemanha ao mesmo tempo. E às vezes o alemão é quem é o detentor do conhecimento, quem recebeu o título de autor do conhecimento, e o italiano não. O exemplo disso é Einstein. Muitas das coisas que o Einstein descobriu mesmo, né? Ele não copiou, ele não plagiou. Alguém descobriu junto com ele, só que em outro local do mundo. Só que não tinha internet, não tinha essa comunicação que tem hoje, e você vai saber disso muito depois. Porque foram todas as pessoas que se incomodaram. O Mendel foi uma delas. Né? Mendel era um monge. E a gente deve muitas descobertas descobertas do passado aos monges. Porque eles ficavam lá reclusos e o que sobrava para o cara? Filosofar, pensar, né? E o cara foi incomodado com aquilo. Ele não saía do foco das coisas. E aí já vale uma dica para a gente tentar ficar focado, tá? No que está fazendo. Porque se deixar a gente sofrer alterações de fora, a gente acaba saindo do foco e não atinge o objetivo, né? Se quiser interromper para falar alguma coisa, é só interromper e dar um alô aí. Eu só estou vendo a minha tela, não estou vendo a tela de vocês, mas podem interromper aí, tá? Se acharem pertinente, necessário. Aí esse cara, Hugo de Vries, né? Também entre o século XVIII, entre o século XIX e o século XX. Karl Correns, já no século, também final do século XIX, século XX. Erich von Teschmark, do século XIX e século XX. Esses caras aí, né? Eles redescobriram, né? Criaram os conceitos. Só que curioso, todos eles aí foram de forma independente. Nenhum era ligado com o outro. Descobriram que Mendel havia descoberto, mas que não foi propagado, não foi divulgado. E aí, quando foi divulgado, falaram, não, aí foram fuçar mais no século XX, não, peraí, isso aqui já existia com Mendel e tal e tal. Os caras não deixaram de ter o nome na história. Mas, na verdade, o grande descobridor foi quem fez isso 100 anos antes, praticamente, e sozinho. Apesar que, nesses casos, que segundo a história, todos eles atuaram sozinhos. Mas em que eles atuaram? Justamente na linha de pesquisa que o Mendel fez, testando a questão da genética, provando que há uma herança genética entre os indivíduos, provando que, assim, uma coisa absurda falar, né, mas mais ou menos assim, que um pé de manga não vai dar produzir laranja nunca. O pé de manga vai produzir manga, porque ele é geneticamente preparado para produzir manga. E que um pé de manga de qualidade, doce, sem fiapo, enfim, de qualidade, dificilmente produzirá uma manga ruim e vice-versa, né? Falando mais especificamente. Então esse é o conceito. Se eu tenho uma manga, e todo mundo sabe disso, né? Quando você vê uma fruta que você gosta, que ela tem qualidade, você já pensa logo, se eu pudesse replicar isso aqui, né? Eu plantar, para eu ter, embora no caso da propagação de plantas por sementes, você tem aí um tiro no escuro, porque ela pode ter cruzado com outro, e aí esse cruzamento gerar um indivíduo de qualidade inferior. Mas é uma coisa que um analfabeto sabe, não sabe? Vocês aonde concordar comigo. Os avós de vocês, os pais, sei lá quem, enfim,
A pessoa, até sem informação nenhuma, até sem saber ler, sabe que se eu tenho um indivíduo, uma planta, falando de planta ou de animais mesmo, né, também de animais, que é bem produtivo, a tendência é que os descendentes dele também sejam, certo? Mendel só provou isso, e provou por experimentos, né? E provou também cruzamentos. Aí Galton também, nesse final do século XIX, começo do século XX, também influenciou no melhoramento porque ele passou a fazer medições, né? A biometria, biovida, metria, medições, que ele passou a ligar essa herança com a estatística. Foi aí que começou a questão da associação do melhoramento genético com a estatística, porque até então era tudo meio obscuro. Então, o que possibilitou realmente as escolhas, o que possibilita as escolhas certas é a estatística, né? Para você não acabar sendo equivocado com resultados que não são bem aquilo, ou não são nada daquilo. Fischer, esse já é essencialmente Fischer. Inclusive, se vocês, não sei se vocês lembram lá, na estatística tem, né, o teste de Fischer, né, e olha quando esse cara criou isso. A gente pena hoje para fazer essas coisas, e esse cara criou isso no século XIX, século XX, né, que ele morreu em 62. Então, o Fischer e o Wright, já agora mais recente, né, nasceu no final do século XIX e morreu já agora mais recente do século XX, na verdade com quase 100 anos de idade aí, né? Eles foram os criadores da genética de populações, que eles pegaram, juntaram as leis de Mendel com as características que são as chamadas quantitativas e econômicas dos animais. E o Fischer também tem lá trabalhos tem o que eu falei, os testes lá, o teste F, o teste. Não sei se vocês lembram lá de estatística, lá lembra? Lá o teste de Duncan, o teste de Dunnett, o teste de Fischer, que são testes matemáticos para você comprovar se aquilo é aquilo mesmo ou não, através de cálculo. Essa é a essência da estatística, né? São testes que você faz a comprovação se é ou não. E que você, às vezes, pode parecer chato, é complicador, a gente quer correr disso, mas vocês vão ter que se deparar com isso de novo lá não é para assustar ninguém, nem para botar medo em ninguém, mas só para dizer que não dá para correr disso, né? Tá na chuva, não tem como ficar na chuva sem se molhar, vai se molhar com certeza. Então, esse se molhar é se envolver com isso. Vocês vão precisar de estatística de novo lá na conclusão do curso, né? Porque para fazer um trabalho e coletar dados, vão ter que jogar na estatística. Os programas rodam, mas depois você precisa entender o mínimo daquilo, um pouquinho para poder conseguir explicar aquele trabalho que você fez quando chegar lá na hora de defender, apresentar o seu trabalho. Então tem esses testes aí, né? O que é o mais usado hoje em dia para fazer assim é o teste de Tucker, né? Vocês lembram disso, né? Teste de Tucker na estatística? Ou, ou de ter ouvido falar do teste Sim, de sim. Fischer, teste de Duncan, teste de Dunnett, né? O teste F. Então, essas coisas tudo nós vamos dar uma rememorada aqui, eu tenho que dar uma relembrada, né? Tem que dar uma puxada. Todo mundo concluiu estatística aí? Eu acho que sim, professor. A É porque maioria, eu não é acho. Também pré-requisito, acho né? que Porque sim. deveria ser, mas não é. Mas não está listado como pré-requisito. Mas, Eu não terminei não, professor, porque como me deu muito Covid o ano passado, então assim eu não consegui acompanhar a estatística experimental. Eu fiz a mas primeira, a beleza. segunda eu não consegui, né? Aí tô, esper- aí tô Fechou. Mas, esperando dona vir Ana, para mim tranquilo, sabe por fazer, né? quê? A gente vai trabalhar justamente com os conceitos da estatística básica. Nós vamos trabalhar com os conceitos da estatística básica e alguma coisinha da experimental, mas só os conceitos da básica mesmo, que vão ser mais úteis, digamos assim, tá? E aí, mas o que acontece? Como eu Tá sei bom. que é um troço que é, eu tiro por mim. Se alguém for melhor, ótimo, eu tenho que trabalhar com nível médio. Eu tiro por mim. Eu vi estatística na graduação e eu vou aqui repetir
uma fala de um professor que eu tinha. A gente vê as coisas uma vez na vida da gente e a gente acha que, geralmente acha que é, não, entendi, tranquilo, fechou, deu, não, tá tranquilo. Aí vem a segunda vez, aí você fala, puta merda, não é nada daquilo que eu achava que era. Não entendi nada. Aí dá um nó no seu juízo. Você entra em parafuso, entra em desespero. A depender da importância que você dá, você entra em desespero. Aí você fala, caramba, esse troço não é. Eu achava que era uma coisa e não é isso. É totalmente, sabe, não é totalmente diferente, mas não é nada daquilo que eu pensava que era. É muito comum isso. Aí você vê uma terceira vez, aí você fala, peraí, não é nada daquilo que eu pensava que era no começo. Mas é um pouco. Aí você fala, ah, tá, agora eu entendi realmente isso aqui. Então tem essa questão, né? Então eu vou tratar de novo, fica tranquilo, o Luiz sabe disso, eu vou voltar nos preceitos de estatística de novo. Por isso que já não estou perdendo muito tempo tratando com conteúdo hoje, porque a gente vai eh, ter que destrinchar tudo isso, esmiuçar tudo isso aos poucos, para reposicionar vocês lá e tal, e ficar bem claro e bem gravado, né? E aí o Lush, Lawrence Lush, também no final do século XIX e século XX, e o Israel Lerner, né, já no século XX, desenvolveram a genética quantitativa, que é o que a gente trabalha. Né? A gente trabalha com genética quantitativa. E então, basicamente, os conceitos de biologia genética estão fundamentados nisso aqui, que foi a junção do que já existia, dos princípios de conhecimento da lei de Mendel, juntados à estatística, tá? É isso. O que é a essência disso? Separar, realmente dizer, ó, para não se enganar, aquele montoeiro de dados, de informações e tal, quem que é o melhor, quem que eu pego, com quem eu trabalho, realmente separar e pegar o que realmente tem de melhor, tá? Aí eu vou encerrar por aqui, até porque já está dando horário, né? No histórico, faltando 4 minutos, encerrar no histórico. Aí a gente entra depois, se for o caso, esse histórico está em texto, já vou ver lá para salvar o texto lá deixar disponível os textos lá no AVA. Eu acho que essa parte eu estou dando conta, porque AVA para mim é novo, tá? AVA para mim é um caminho totalmente desconhecido, que eu não trabalhava com AVA. Mas vamos fazendo, eu até vou querer fazer isso paralelamente no Classroom também, e até eu pegar o esquema do AVA, tá? Mas é isso, alguém tem algum comentário, alguma coisa a falar, a dizer? E, professor, Tá, desculpa. queria saber Desculpa, assim, como Ricardo. Eu é tinha que falar sobre isso, qual é cara. Então os tava métodos lá de na avaliação apresentação. dos Deixa eu falar. senhores? Prova, Ah, trabalho, etc. talvez até passe um pouquinho do horário. O desenvolvimento da disciplina vai ser usando o AVA, né, como plataforma, enquanto a gente tiver a distância. Depois a gente volta para a sala de aula tranquilo. Usando o AVA enquanto tiver a distância, porque eu sou obrigado a usar, né? Mas também eu ver se eu faço paralelamente o uso do Classroom, que eu acho bem mais tranquilo. E o AVA só para constar lá, porque eles querem que conste, né? E aí eu vou trabalhar com artigos, talvez, com vocês, uma coisa que eu, de repente, estiver lendo, pesquisando, achar alguma coisa. Até porque eu digo o seguinte, estou sempre falando para o pessoal, para as turmas, eu entendo as disciplinas como algo muito dinâmico, não é algo engessado, não é um troço engessado dentro daquele padrão ali, que você não sair dali. Então, a disciplina de melhoramento genético desse semestre pode não ser igual ao que foi o semestre passado. Na essência, ela tem que ser. Mas no que foi falado, no básico, o basicão tem que ser, mas existe uma possibilidade de mudança, de alterações, de coisas novas. Eu acho que aqui, cara, eu percebi que a turma aqui, o ano passado, teve uma barreira nesse sentido. Eu vou tentar outra metodologia, porque essa não. Agora, o que deu, aquela história, o que deu certo, opa, vamos reforçar isso que deu certo. Dá pra gente repetir, em time que está ganhando não se mexe. Então, mais ou menos isso, em termos de metodologia, tá, Ricardo? Ricardo e todo mundo aí. Em termos de metodologia vai ser assim, eu vou disponibilizar texto para vocês, eu vou disponibilizar livros que tem em PDF, embora os livros, não existe um livro de melhoramento simples, tá, gente? Os que eu peguei todos são bem complexos, né? Então eu estou tentando traduzir para uma linguagem mais simples aí nos materiais que a gente tem. Texto de apostila, na verdade mesmo, né? Texto que eu fui juntando um livro do outro, fui compilando aí, fui fazendo. Então eu vou disponibilizar para vocês, eu vou
Se tiverem dúvidas, vocês mandam por e-mail, tá? Para mim, eu vou procurar responder dentro de uma semana. Essas dúvidas podem ser temporais, ou seja, é no momento ali da aula, né? Ou não, ou posteriores, mas eu vou procurar trabalhar e resolver isso dentro de uma semana. Se eu trabalhando com o Classroom é bem tranquilo, o Ava eu não sei como é que funciona, mas também para essas postagens, tá? De dúvidas e de interesse. Eu acho bem prático. E a questão da avaliação, uma coisa é certa, a gente tem que obedecer o que regulamenta o ROA. Vocês já viram falar sobre o ROA, com certeza, já até talvez tenham visto algumas coisas no ROA aberto para ler algumas coisas, que é a regulamentação da organização acadêmica. Então o ROA especifica que, obrigatoriamente, determinação do ROA, eu não posso deixar de seguir, obrigatoriamente, as avaliações têm que ser sob dois mecanismos. Dois mecanismos, não duas avaliações, dois mecanismos. O número de avaliações é, digamos, infinito. Mas dois mecanismos. O que é isso? Um diferente do outro. Ou um seminário e prova, ou prova e trabalho escrito, ou trabalho escrito e seminário sem prova, depende do que se adota, né? Então, aqui nessa disciplina tem possibilidade de muitos trabalhinhos, tá? Mais curtos assim, para vocês irem praticando. Então, a gente vai fazer provavelmente bastante assim, fazer bem trabalhinhos aí ao longo de mais curtos, ao longo do desenvolvimento da disciplina, tá? É, outra coisa que o ROE especifica é que desses dois mecanismos, um só pode ter no máximo 60% da pontuação total e o outro 40%. Se eu tiver três mecanismos, eu distribuo, mas nenhum deles pode ter mais que 60%. Se eu tiver quatro mecanismos também, 5, 6, sei lá, mas eu tenho que ter obrigatoriamente dois. Eu trabalhava com vários mecanismos antes, até para dar mais chance. Ah, não, o cara é bom de seminário. Ah, não, o cara é bom de trabalho escrito. Ah, não, o cara ele é bom de prova escrita. Cara, mas isso para mim eu falo para você, é puxado. Porque quanto mais coisa eu faço, mais trabalho eu arrumo para mim. E agora eu estou com 7 disciplinas, volto a frisar, estou com cento e tantos alunos aí. E corrigir a avaliação desse povo tudo não é fácil, tá? Então eu estou simplificando mais, ficando mais dentro do que a lei me permite, a norma me permite, né? Eu sempre, quando eu estava mais tranquilo, sempre procurei mais sarna para me coçar, aumentando as avaliações. Mas eu vou procurar fazer pelo menos duas provas, porque eu acho que é melhor, né? Você pode até estranhar, mas você faz uma prova só, valendo 60, né? Com peso 6, valendo 0 a 100 com peso 6, vamos supor, ou valendo 60, não importa, tudo é a mesma coisa. Aí você vai mal. Deu, acabou. Mas se fizer duas, você pode ir mal nas duas? Pode ser que vai mal nas duas. Mas você tem a chance de ir melhor em outra. Então é sempre melhor, tá? Então trabalhos, eu não vou nem especificar quantos vão ser aqui agora, porque depende do andamento da disciplina. Como eu disse, eu entendo ela como algo muito dinâmico, né? Então, pode ser vários trabalhinhos aí que vão facilitar bem o processo. Até porque, não, fulano perdeu um trabalho, não vai impactar tanto porque tem um bocado de outros. E provas eu vou tentar fazer duas, não muito mais do que isso, porque para mim fica difícil. Fica bem puxado, tá? Se eu puder fazer mais que duas, umas três, por exemplo, tranquilo, eu faço, mas não vou garantir porque para mim pesa. Ricardo, explicado? Ficou dúvida ainda não? Beleza, Tá, professor, isso eu tinha explicado. falado na Obrigado. apresentação da disciplina, cara, mas eu não botei na apresentação e nas outras disciplinas tem, e nessa ficou faltando. Tá? Eu vou até ver se eu incluo aqui para deixar já incluído quando se algum dia for trabalhar isso no semestre que vem, eu já colocar isso bem claro lá, botar um lembrete para eu lembrar de incluir. Então tá, gente, nós estamos aí com. Oi. Eu... Não, acho que foi beleza, ficou Fechou tranquilo, deu para então. entender bem. Pessoal, é isso, tá? A gente tem 2 aulas por semana, eu acho que é isso, né? São duas ou mais? Acho que são só duas mesmo. Não me cobrem muito lembrar das coisas, que eu não vou lembrar não, tá? Eu nem me preocupo em lembrar. Para isso eu registro tudo. Eu gravo tudo para eu poder. São 2 por semana. Não, 4 por semana. 4 por Amanhã semana. tem Amanhã tem também. mais 2. Então nem me cobrem lembrar das coisas que eu não vou lembrar. Eu já, para não pesar na minha cabeça, eu não fico guardando nada. Né? Eu já anoto, enfim, gravo e deixo lá, porque para não pesar no HD. Senão vai ocupando espaço no HD, a pouco dá um tilt
no HD, você tem que mandar formatar, né? Aí tem que passar um tempo parado formatando HD. Então, professor, mas aí no caso, o senhor vai dar aula só nas Não, nos terça dois, terça ou e na quarta, terça e na nos horários. quarta? Aham, aham. Terça e Se houver, quarta? Ah, dona Ana, beleza, alguma então. coisa, se algum trabalho mais extenso, aí eu digo, ah, não, usa tal dia de tal aula para fazer, mas o Luiz sabe disso, a gente às vezes faz isso, mas sei lá, uma, duas vezes no semestre. Oi. Ô, professor, caso por obséquio esse semestre não venha a ser de forma presencial por causa do Covid, o senhor vai procurar Tá, fazer alguma nessa aula disciplina prática de com a aula gente? prática, a gente tem muito pouca opção, tá? O que a gente tem de opção é mostrar, por exemplo, como eu falei, um animal melhorado ou mesmo um, um local onde esteja sendo feito cruzamentos, né? Agora isso fica bem dificultado porque às vezes tem que ser fora do campus. E essas coisas fora do campus ficam meio complicado. Pra você ter ideia, a primeira e a segunda turma, acredito, não me recordo muito bem, mas eu tenho uma fazenda aqui, que trabalha com Nelore, né, vende genética e tal, e, enfim. E ela fazia uns eventos de venda, né? O primeiro foi um evento grandioso, gente pra caramba e tal, e festa, na verdade era festa mesmo, regada a muita comida e tal, e tal, e tal. E era o leilão, né? Fazia o leilão de venda lá e tal, e tal. Então, no primeiro ano eu consegui autorização para levar um pessoal lá, consegui um ônibus, e é lá na Quinta Eixo, para quem, não sei se alguém, acho que ninguém aqui conhece Cerejeiras, né? Não sei se alguém conhece Cerejeiras. Mas vocês têm ideia de Cerejeiras lá, vão dar 14 com mais 4, 18 com mais 14, um pouco mais de 14, vamos botar 14 aí, 32 e mais um trechinho, deram uns 40 quilômetros daqui lá, da cidade lá, na fazenda. E aí o pessoal saiu de Colorado, passou aqui, eu fui no ônibus junto e nós fomos lá. 2 semestres seguidos. E foi bem interessante porque lá tinha palestras, né, sobre raça, sobre melhoramento, sobre muita coisa. Aí depois tinha os animais no campo lá, ó, eu simulei, ó, escolhe pra mim. É bem legal isso aí. Só que assim, é uma chance. A chance surgiu, por isso que eu digo que a disciplina é dinâmica. A chance surgiu, eu pá, embarquei. Mas vai aparecer de novo? Não sei. Aí eu falei, pessoal, pra turma, escuta, vai ali, eu quero que você, vai naquele curral ali, lá tem 6 boi lá dentro. Leva lá, leva um papel, sei lá o que, escolhe pra mim qual o boi que você acha, boi não, touro, né? Qual o touro que você acha que é o melhor lá daquele grupo, daqueles 6 animais e por quê? Mas não comenta entre si não, cada um tem sua escolha, nem faz comentário. Então é um troço bem legal, bem interessante, mas, cara, isso acontece, é igual meteoro, né? Acontece um lá de vez em quando, né? De cair na terra e tal, né? Não cai todo dia, não. Então, se surgir a possibilidade, Luiz, nós não vamos perder, não, mas eu não vou te garantir que a gente tenha, que a gente possa criar essa possibilidade, você entendeu? Então, assim, Sim, professor, se as entendi. coisas Positivo. abrirem mesmo, abrirem, e a gente puder ir numa propriedade que trabalha já com alguma coisa nesse sentido, a gente vai, né? Conversa com o proprietário, bate um papo, algo desse tipo. Porque no campus, eu até trabalhava, cara, eu trabalhei por, não vou tomar muito tempo de vocês mais não, tá? Já vou encerrar. Eu trabalhei nas Rua 3 por 15 anos. Eu trabalhei escolhendo os touros, direcionando lá o melhoramento do gado leiteiro por 15 anos. E fiquei por mais um tempo depois que eu saí, que assumi como professor, ficou mais um tempo responsável. Mas agora, cara, é triste dizer, mas eu não sei se tem alguém fazendo isso, né? Até porque eu enterrei um big naquelas Rua 3. Quando a escola começou em 95, eu comecei lá. É, já fiz muita cerca, já finquei muita estaca, puxei muito arame, já fiz de tudo se pensar, já arranquei praga de pasto, um monte de coisa e tal, tal, tal. E, no entanto, hoje eu não estou, porque tem alguns professores que estão à frente de alguns setores, né? Eu, curiosamente, também não, já resolvi isso, já estou
mas eu gostaria de estar lá até hoje, né? Quando já tem mais de 10 anos isso, já tem mais de 20, vai para 26 anos, então um programa de melhoramento ele não acontece, ele não se resolve do dia para a noite, é lento, né? Você obter uma geração de bovino, são 3 anos, 2 anos e meio, então você precisa, às vezes, 4, 5 gerações para conseguir algum ganho genético, então você tem 10 anos aí ou mais para conseguir alguma coisa. Então a gente não tem, não sei que pé está lá, não sei que nível está. Mas a gente pode ir e pode dar uma. Eu tinha registro dos computadores, né, das disseminações, não propriamente acasalamento, que eu não trabalhava com acasalamento lá, não cheguei nesse nível. Mas, de certa forma, era, porque eu escolhi os touros. Eu peguei esse touro aqui, olhava o sumário de touro, esse touro tem essa e essa característica, a gente está querendo intensificar isso aqui, botei esse nesse rebanho, vou trazer esse touro para cá. E hoje está até lá com monta natural, né? Com animais que nasceram lá mesmo, filho das vacas de lá. Então, tá bem paradão, tá? E a pandemia intensificou isso. Mas a gente pode ver o que tem lá, né? Ver o que tem dá pra gente trabalhar. Fechado? E a gente, então, encerra por aqui, beleza? Até eu acho que, deixa eu ver aqui o horário. Deixa eu confirmar o horário aqui. Mas eu acho que. Eu olhei o horário agora há pouco, mas não. Ah, tá. Aqui. 9h50. Tá. Na verdade acaba 3h20, agora são 3h10. Eu cheguei às 3 horas, né? Mas tranquilo. Não vou nem aprofundar mais. Eu achei que acabava às 3 horas, acaba às 3h20. Esse horário aqui. Na verdade acaba às 3h10, tem um intervalo, né? É 3h10 mesmo. Então estamos no horário. Achei que tinha passado o horário, não passou não. Estamos no horário mesmo. Se tiver aula com mais alguém, não vai atrapalhar não. Vocês têm 10 minutos de intervalo aí ainda. E amanhã tranquilo. Amanhã o horário é pela manhã, né? E 2 aulas também que a gente vai trabalhar, tá? E aí eu já vou entrar com o conteúdo. Aí eu quero pedir para vocês o seguinte, que vocês façam o seguinte, que vocês tenta aí contactar o restante do pessoal da turma para participar. Amanhã, sabe por quê? Porque já tem conteúdo. E outra coisa, eu não sei se eu espero que vai dar certo a questão da disponibilização do acesso à gravação, mas pode ser que não dê, né? Entendeu? Pode ser que dê algum BO aí, então é melhor participar. Se vocês puderem fazer isso, no contato de vocês, via e-mail, sei lá o que, via rede social aí, para que o pessoal participe amanhã, tá? Beleza? Então, encerramos agora, né? Estamos dentro do horário. Não extrapolou, achei que tinha extrapolado, não extrapolou, porque é até às 3h10, aí tem um intervalo, se tivesse presencial, né? E às 3h20 começa o outro horário. Fechou então? Fechou então. Valeu, Falou, professor. valeu. Até interromper a gravação aqui.